Estas fotografias não são apenas registros de luz e sombra. São fragmentos de um tempo em que a coragem era o único recurso disponível. Ao olharmos para estas imagens da luta de libertação nacional, somos transportados para as matas, para as zonas libertadas, alguns momentos de descontração e para o pulsar de um povo que decidiu escrever o seu próprio destino. O significado do olhar. Ao repararmos nos rostos, há neles uma mistura de cansaço e esperança. A câmara capturou o momento exato em que o indivíduo tornou-se nação. Cada bota gasta e cada arma empunhada contam a história de homens e mulheres que abdicaram do seu eu em prol de um nós. Neste 3 de fevereiro, celebramos o Dia dos Heróis Moçambicanos. Foi nesta data, em 1969, na Tanzânia, que Eduardo Mondlane, o arquiteto da Unidade Nacional, viu a sua vida sacrificada num ato bombista que, apesar do seu impacto no âmago da Frente de Libertação Nacional, não deitou por terra o objetivo que perseguia: a luta pela liberdade e independência. Estas imagens provam que o sangue derramado não foi em vão. A moçambicanidade e a terra onde gravitam pouco mais de 35 milhões de almas, cujos braços, numa só força, buscam construir uma nação próspera, são uma realidade. Honrar estes heróis não é apenas olhar para o passado com nostalgia, mas sim carregar a tocha da determinação para os desafios do presente. Que estes retratos nos lembrem que a liberdade é um exercício diário de memória e gratidão. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal, edição de 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos. Acompanhe agora as principais notícias que marcaram a efeméride. O presidente da República, Daniel Chapo, exorta os moçambicanos a preservarem a memória e o legado dos heróis nacionais que lutaram pela independência do país. Falando hoje na cidade de Maputo, por ocasião das celebrações do 3 de fevereiro, Dia dos Heróis Moçambicanos, Daniel Chapo afirmou que um dos maiores desafios que Moçambique enfrenta atualmente é o terrorismo na província de Cabo Delgado, sublinhando que a melhoria gradual da situação de segurança naquela região está a criar condições para retoma de investimento e para crescimento da economia nacional. Moçambique celebrou esta segunda-feira, 3 de fevereiro, o Dia dos Heróis Moçambicanos, efeméride que assinala o 57º aniversário do assassinato do arquiteto da Unidade Nacional e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, movimento que conduziu à luta de libertação nacional contra o regime colonial fascista português. O presidente da República, Daniel Chapo, que dirigiu as cerimônias centrais na cripta da Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo, exaltou a bravura, a coragem e o sacrifício dos combatentes da liberdade, destacando o seu contributo para a libertação do homem e da pátria moçambicana. A eliminação física de Eduardo Chivambo Mondlane, em 1969, tal como destacados líderes da guerrilha, entre eles Filipe Samuel Magaia, em 1966, Paulo Samuel Kankomba, em 1968, e o pastor Zedequias Manganhela, em 1972, foi orquestrada pelo regime colonial para criar medo e desânimo no seio dos combatentes e das populações
numa tentativa vã de travar o avanço da luta de libertação nacional. Porém, cada ato cobarde e bárbaro perpetrado pelo inimigo infundia mais revolta, mais coragem e mais determinação na prossecução da luta de libertação nacional. Segundo Daniel Chapo, a efeméride transcende as diferenças de todas as ordens que podem dividir os moçambicanos. A unidade nacional, a paz, a concórdia, o diálogo e a justiça social são alicerces da coesão e harmonia no seio da família moçambicana. Por isso, exortamos a todos os moçambicanos, no país e na diáspora, a fazer do 3 de fevereiro uma fonte de inspiração na reafirmação destes valores patrióticos, como consolidação para juntos vencermos os desafios que o nosso país enfrenta. O 3 de fevereiro é celebrado num contexto em que o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado continua a constituir um dos principais desafios à estabilidade, à segurança e ao desenvolvimento do país. As nossas forças de defesa e segurança, com o apoio das forças do Ruanda e na fronteira as forças de Tanzânia e a participação ativa da força local, continuam determinadas neste combate, permitindo o retorno das populações às suas zonas de origem e a retoma dos projetos de gás na bacia de Rovuma. Face à situação, o chefe do Estado garantiu que o seu governo vai continuar a implementar ações de reconstrução das infraestruturas destruídas pelos ataques armados, com vista à reposição da normalidade ao regresso das populações deslocadas e à melhoria das condições de vida das comunidades afetadas. Continuaremos a levar a cabo ações de reconstrução das infraestruturas destruídas, por forma a garantirmos o normal funcionamento das instituições públicas e privadas, incluindo a reposição de serviços básicos como energia, água, saúde, vias de acesso, entre outras infraestruturas, para criar melhores condições de vida para o povo moçambicano. Daniel Chapo reafirmou que a preservação da memória dos heróis nacionais deve servir de inspiração permanente para o reforço da unidade nacional, da paz e do compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável de Moçambique, no momento em que o país continua a enfrentar desafios complexos, mas mantém firme a determinação de construir um futuro melhor para todos os moçambicanos. O antigo presidente da República, Filipe Nyusi, defende que Moçambique possui heróis anónimos que precisam ser reconhecidos pelo seu contributo ao país. Nyusi sublinha ainda a importância da partilha de experiências regionais como forma de reforçar a difusão da mensagem e do verdadeiro conceito de heroísmo. Instituído em homenagem a Eduardo Mondlane, o Dia dos Heróis Moçambicanos é celebrado anualmente em memória de todos aqueles que deram a vida e a juventude pela libertação de Moçambique e do povo moçambicano. Falando à margem das celebrações esta terça-feira, o antigo presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou que o país conta com inúmeros heróis anónimos cujo papel na construção da nação ainda carece de maior reconhecimento. Então, nessas condições, nós partilharmos a experiência, por exemplo, há um caso que me marcou muito quando a intervenção do presidente fazia aqui. Numa das ocasiões, no Teatro Norte, numa das experiências que me marcou foi um jovem que sabia que podia não voltar. Esse jovem, demos a missão de ir resgatar algumas irmãs da Igreja Católica que estavam no cativeiro dos terroristas. O jovem foi demotorizado, foi imobilizado pelos terroristas, mesmo assim conseguiu o intento e recuperou. É um herói anônimo que este pode um dia falar. Tem que falar por experiência para outros jovens, para ver aquilo do que as pessoas perguntaram a mesma coisa. Eu fiz a questão de não querer cedo falar. Pergunta sempre às mesmas pessoas. A experiência fica incompleta. Para Nyusi, o reconhecimento dos heróis anônimos passa igualmente pela partilha de experiências regionais e intergeracionais
como forma de promover a transmissão de valores e a compreensão do verdadeiro significativo dos atos de heroísmo. É importante começarmos a pensar em diversificar a partilha, repito a palavra, a partilha de experiências a nível de Moçambique. Partilhas regionais, partilhas intergeracionais, para que essas experiências sejam usadas para todos os casos, porque senão as crianças, os jovens decoram a mensagem do mesmo grupo de pessoas. Na ocasião, o antigo chefe do Estado enalteceu a bravura do povo moçambicano na superação dos diversos desafios que o país enfrenta e manifestou o seu pesar pela perda de vidas humanas em consequência das cheias e inundações. Nussi destacou ainda a prontidão do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres na prestação de assistência às populações afetadas. O legado deixado pelos heróis nacionais não está a ser honrado como devia. A constatação é do líder do Podemos, Albino Forquilha, que aponta como exemplo a cripta onde jazem os restos mortais dos combatentes da luta de libertação nacional. Segundo Forquilha, aquele espaço não devia estar reservado apenas a esse grupo, devendo igualmente acolher moçambicanos que se tenham notabilizado noutros setores da vida do país. Num dia marcado pela evocação da coragem e do sacrifício dos heróis nacionais, a reflexão sobre a forma como o seu legado é preservado ganha novas interpretações. À margem das celebrações do Dia dos Heróis Moçambicanos, esta terça-feira, o líder do Podemos, Albino Forquilha, defendeu que a memória dos que serviram o país deve ir além da luta de libertação nacional, abrangendo também moçambicanos que se notabilizaram noutros setores da vida do país. Não está a ser devidamente valorizado porque há muitos aspectos ainda por consertar. Por exemplo, esta Praça dos Heróis deverá representar não só os moçambicanos pela luta de libertação nacional, mas os moçambicanos em todas as outras frentes, como o caso da agricultura, por exemplo. Teremos que ter aqui alguém que simboliza os agricultores. É verdade que a luta armada foi para libertar todos esses. O moçambicano que representa os atletas moçambicanos, por exemplo, aqui na Praça dos Heróis. Moçambicano que representa, portanto, aqueles que fizeram maior esforço para a industrialização do país. Albino Forquilha sugere, por isso, o alargamento do mecanismo de identificação dos heróis nacionais. O mecanismo de identificação do herói moçambicano seja alargado, mesmo que tenhamos o melhor cientista do país, não é? Identificado tem que ser, é um herói moçambicano. Aquele que representou os melhores estudantes, digamos, como que é, o conteúdo de ser estudante, também tem que ser representado aqui. Aí estaríamos a construir a República de Moçambique. E a oposição que vamos criando em Moçambique tem que ser ela consciente a ponto de indo construir e corrigir aquilo que se calhar se nota como errado. O líder do Podemos entende que a Praça dos Heróis Moçambicanos deve ser verdadeiramente a Praça da República, que representa todos os estratos sociais. O chefe da bancada parlamentar da Frelimo entende que os heróis nacionais lançaram as bases para que os moçambicanos lograssem vitórias em várias frentes, incluindo a independência econômica. Por isso, Feliz Silvia apelou à união de todos os moçambicanos. Os nossos heróis ensinaram-nos que com unidade, coesão, nós podemos alcançar muitas vitórias. Estamos agora nesta guerra pela independência econômica e tudo isto exige união dos moçambicanos, exige mais diálogo e temos que acreditar que o nosso país tem condições para avançar, pese embora algumas adversidades tentam nos recuar para trás, mas vamos avançar e achamos que temos condições para podermos alcançar esta independência econômica que tanto nós precisamos. Entende que as diferenças políticas que têm se notabilizado nos últimos tempos podem colocar em causa este desiderato? Estamos com um diálogo nacional inclusivo, onde todos os atores políticos, da sociedade, acadêmicos, religiosos, estão a depositar as suas ideias muito boas para construir um Moçambique bom. Acredito que as nossas diferenças políticas não podem imperar para que o país não desenvolva. O chefe da bancada parlamentar do MDM diz que Eduardo Mondlane e Samora Machel não estariam satisfeitos com o rumo que o país está a tomar. Fernando Bismarck apontou para a corrupção, as desigualdades e a exclusão
como alguns dos problemas que o país enfrenta. Os heróis como Eduardo Mondlane, Sabana Machel, penso que não estariam satisfeitos com o rumo que o país tomou 50 anos depois, um país capturado pela corrupção, um país sem habitação para os jovens, sem emprego para os jovens, um país muito excludente, onde ainda convive-se com assimetrias regionais. Portanto, um país com imensos desafios que colocam-nos a uma profunda reflexão. Portanto, eu acredito que, enquanto moçambicanos, enquanto participantes do diálogo político inclusivo, temos que começar a repensar na construção de um país de todos e de cada um país que une o seu povo do norte ao sul para garantir que a tal unidade nacional definida por Eduardo Mondlane seja não uma letra morta, seja uma realidade para garantir que construamos o país que todos nós sonhamos, um país que tenha oportunidades para os jovens, oportunidades para todos, que não seja a base das simpatias partidárias. Agora, há um debate que deve ser aberto, garantindo que existam heróis que não tenham afinidades com o partido que governa. Portanto, há heróis pela democracia que deram a sua contribuição para a democracia, há outros heróis de outras frentes que não têm nada a ver com o partido que governa. Portanto, o candidato derrotado nas últimas eleições internas da Frelimo e antigo secretário-geral do partido, Roque Silva, reapareceu nos holofotes e parece estar ciente que, ao invés de ser querido pelo partido, deve agora revestir-se do slogan "Vamos trabalhar". Uma mensagem de sentimento de solidariedade para aqueles que sofreram os efeitos das cheias e inundações, particularmente para aqueles que perderam seus entes queridos. Mas uma mensagem de determinação também no sentido de transformarmos o heroísmo dos que hoje celebramos o seu estatuto, para que continuemos a trabalhar as batalhas que nos levarão a construir o Moçambique que todos nós sonhamos ter. E nesta altura em que o país está a enfrentar, o que tanto se clama é de facto um desenvolvimento enquanto país. Como é que olha para este trabalho que está a ser feito de desenvolver o Moçambique? Como é que nós podemos desenvolver efetivamente o país Moçambique? Cada um fazendo a sua parte. E qual seria a sua? Fazendo também a minha parte. E qual seria? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Estas foram as principais notícias relativas ao Dia dos Heróis Nacionais. Seguimos agora para uma breve pausa. Voltaremos em instantes com mais notícias. Até já. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Uplay da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Uplay, a tua maneira. Uplay, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram
@brumahomes_malungani. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. Missão da BVM SA: promover o crescimento competitivo do mercado secundário centralizado de valores mobiliários em benefício da economia moçambicana. Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite e continuamos com as notícias. O bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, condena o fato de o Presidente da República não ter decretado o estado de guerra em Cabo Delgado, apesar de ter mobilizado forças estrangeiras para combater o terrorismo que assola alguns distritos da província. Segundo Carlos Martins, a presença dessas tropas levanta questionamentos jurídicos, uma vez que não existe uma declaração formal de estado de guerra. O terrorismo que assola alguns distritos, sobretudo do norte da província de Cabo Delgado, é uma séria ameaça à soberania nacional. A declaração é do bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, que considera que a situação deveria merecer maior atenção do governo em detrimento de debates em torno da importação de arroz e trigo. Martins condena o Presidente da República por não declarar o estado de guerra em Cabo Delgado, apesar da situação de insurgência que afeta a província há mais de 8 anos. Parte do território nacional, mais concretamente os distritos da zona norte de Cabo Delgado, têm sido vítimas da agressão protagonizada pelos denominados insurgentes, o que motivou a mobilização de tropas internas e externas para fazer face à situação. Embora os artigos 6, número 1, quanto à unidade e indivisibilidade do território nacional, o artigo 11, a linha A, quanto à defesa da independência e soberania, e do artigo 22, número 1, sobre o recurso à força em caso de legítima defesa, todos da Constituição da República, estejam em causa nestes eventos dos insurgentes, a verdade é que o Sr. Presidente da República nunca declarou estado de guerra, ainda que limitada àquela parte do território nacional. Carlos Martins afirma que a ausência de uma declaração formal de estado de guerra levanta questionamentos sobre a necessidade da presença de forças estrangeiras no país e coloca em causa os princípios de transparência num Estado de Direito como Moçambique. Embora não seja inédito conduzir a guerra sem a declaração de guerra, a verdade é que esta situação é suscetível de criar constrangimentos em caso de necessidade de declaração de estado de emergência ou de sítio para uma parte do território afetada pelos ataques, assim como para os tribunais comuns, pois, sem a declaração de estado de guerra, não é possível a
constituição de tribunais militares com competência para o julgamento das questões de natureza militar. Por isso também é altamente questionada a presença das forças estrangeiras no território nacional, bem como dos protocolos celebrados com as mesmas, sem a formalização da declaração de guerra, não pela solidariedade, mas pelo processo estar contaminado. Transparência é essencial num Estado de Direito. As declarações foram feitas durante o discurso de abertura do ano judicial. Na ocasião, o bastonário criticou ainda duramente o governo pela aprovação do decreto ministerial número 51/2025, de 29 de dezembro, que centraliza a importação de arroz e trigo num único organismo do Estado, o Instituto de Cereais de Moçambique. O Banco Português de Investimento manifestou a intenção de vender a sua participação de 35,67% no Banco Comercial de Investimentos em Moçambique, na sequência dos prejuízos registrados em 2025, associados ao agravamento da dívida pública moçambicana. A posição foi assumida ontem em Lisboa pelo presidente do Conselho de Administração durante uma conferência de imprensa de apresentação dos resultados anuais do banco. O Banco Português de Investimento, um dos acionistas do BCI, anunciou na segunda-feira lucros consolidados de 512 milhões de euros em 2025, representando uma queda de 13% face ao exercício anterior. Segundo a administração, a redução dos resultados está sobretudo ligada ao desempenho das participações no Banco de Fomento Angola e no Banco Comercial e de Investimentos em Moçambique, onde a instituição financeira registrou prejuízos de cerca de 25 milhões de euros. No que toca a Moçambique, estes resultados são atribuídos ao agravamento da dívida pública, argumento que parece validar a posição do Banco de Moçambique, que no final do mês de janeiro alertou para os riscos de perturbações do mercado financeiro decorrentes do elevado endividamento do Estado, que este ano aumentou em pouco mais de 11 mil milhões de meticais para 485 mil milhões. Nesta notícia, publicada na segunda-feira, o jornal moçambicano Diário Econômico cita João Pedro Oliveira e Costa como tendo afirmado que as participações do BPI em Angola e Moçambique deixaram de ser consideradas estratégicas, abrindo espaço para eventual alienação desses ativos. Apesar da abertura para a venda, o presidente do BPI, de acordo com o Diário Econômico, garantiu que qualquer decisão relacionada com o BCI será previamente comunicada à Caixa Geral de Depósitos, principal acionista do Banco Moçambicano, que detém 61,50% do capital da instituição. A estrutura de capital social do BCI também incorpora 2,83% pertencentes a pequenos investidores individuais, na maioria colaboradores do banco. As alterações introduzidas ao Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, IRPS, bem como as contestações dos agentes de moeda eletrónica, poderão influenciar negativamente o desempenho das instituições de moeda eletrónica em 2026. O alerta é do economista Paulo Comé, que defende que a taxa de 10% atualmente cobrada aos agentes deveria incidir sobre as instituições detentoras das carteiras móveis. Diversos setores da economia começam a reagir às novas disposições tributárias do novo pacote fiscal já em vigor, que introduz alterações simultâneas no IVA, IRPC, IRPS, ISPC, ICE e na pauta aduaneira. Entre as reações registradas está dos agentes de moeda eletrónica, num universo que congrega cerca de 40 mil operadores em todo o país. Em desacordo com as novas medidas, os agentes manifestam-se contra o corte de 10% nas suas comissões mensais. Comentando o impacto da medida, o economista Paulo Comé considera que a tributação poderá representar um entrave à entrada de novos agentes no mercado de moeda eletrónica. Esses agentes são constituídos de várias formas, como indivíduo, de forma singular e também como empresa. E como nós vamos regular esse sistema no mercado, porque pode haver aqui uma questão de dupla tributação.
pode haver diversos choques. Então, na minha humilde opinião, vai criar algum distúrbio no mercado. Claro, uma das coisas mais positivas, vai haver aqui barreira para a entrada do mercado, e o imposto pode servir como uma forma de regular e vai haver aqui um pouco mais de segurança, porque quem vai estar neste mercado terá um pouco mais de cautela e saberá como comportar dentro desse cenário. Dados do Banco de Moçambique indicam que entre janeiro e outubro de 2025, as carteiras móveis movimentaram cerca de 14,6 mil milhões de dólares. No entanto, com o novo pacote fiscal, estes níveis recordes poderão ser negativamente impactados. Claramente, é reverter em baixa. O agente vai tentar descobrir novos mecanismos para sobreviver no mercado. O economista defendeu que a tributação deveria incidir diretamente sobre as instituições detentoras das carteiras móveis e não sobre os agentes. Este imposto está a recair sobre o agente promotor do negócio. Logo, não me faz muito sentido dos moldes como nós vamos aplicar este imposto para eles neste momento em tempo de compressão. Por quê? Se vemos que existem indivíduos que têm rendimentos próprios em diversas empresas e têm esses negócios como forma de subsistência, ele já paga esse PS e vai ter que pagar por causa desses pequenos negócios. Como vai ser essa questão? Então é preciso definir aqui, na verdade, novas regras de mercado. Em reação às contestações relacionadas com as alterações ao código do IRPS, a autoridade tributária esclareceu recentemente que não se trata de uma nova medida, mas sim uma redução da taxa de 20% para 10%. Está completa a informação para a presente edição do Jornal da Noite. Não perca, quando forem 21 horas, a estreia da segunda temporada do MBC Business. Boa noite.